Agora voltamos para a nossa pátria querida, nosso país soberano, o Brasil, e vamos de Campeonato Brasileiro, meus amigos. Aí, Eric, voltando para uma velha tradição que já estava ficando esquecida, cara. Os gols dos acréscimos, os gols que dão, que inspiram o nome deste podcast, né? Aquele momento em que te obriga a ver o jogo até o final, porque tudo pode acontecer, e quando acontece é para o festejo de alguns e para a tristeza de outros. Me surpreendi quando eu fui levantar aqui os números dessa rodada. Sabe quantos gols dos acréscimos foram, Eric? Chuta. Olha, meu amigo, eu vou dizer que foram 5 gols nos acréscimos. Isso, você colou. Certíssimo. Cinco gols Acertei? dos Que isso, acréscimos. meu brother, tá maluco? Assisto muito jogo, Cinco pô. gols dos acréscimos. Brabo. Tivemos Bruno Tabata aos 92 minutos. Vitória do Internacional de 1-0 em cima do Vitória. Wallace Yan aos 96, dando números finais a Flamengo 2, São Paulo 0. Tivemos esse aqui, foi o mais bizarro. O Hulk, aos 91, empata o jogo contra o Bahia. E aos 97, o Michel Araújo, ele mesmo, ex-São Paulo, ex-Fluminense, faz o segundo do Bahia, dando números finais à partida. E por fim, Thiago Borbas, mais um gol também que deu números finais à partida, né? Aos 97, decretando 2-1 Bragantino em cima do Corinthians. Só o do Alan que não resolveu a partida. Olha só coisa linda. É O, isso, meu o do amigo. Hulk também não, o do Hulk também não. Ah, mas deu uma emoção ali, né, cara? Que seria uma vitória do Bahia. Por um tempo achou que seria um empate, depois uma virada aí pra deixar o tricolor de aço com uma vitória emocionante, né? É isso. Boa. Agora, então, selecionamos aqui alguns jogos para a gente falar. Não dá para falar de todos os jogos da rodada. A gente vai tentar ali sempre revezar para falar um pouquinho de cada time, né? Começando por Flamengo 2, São Paulo 0. Esse aqui eu fiquei em dúvida em para quem que eu jogava a bola primeiro. Para quem que eu, pro lado vencedor ou perdedor? Eu, eu ia começar pro lado perdedor, mas eu acho que o Eric precisa tomar um ar, pensar um pouco ali, tal. Então começo por você, Álvaro. O que que você viu desse jogo? O que que você achou do Bom, retorno do Flamengo, né, ao futebol brasileiro? o retorno do Flamengo foi esperado, né, por conta do estilo de jogo. Acho que foi feito o que precisava ser feito. Jogo de pressão, o Flamengo criando oportunidades, perdendo gols, né, como sempre. Mas que conseguiu dominar do início ao fim, né? Acho que o São Paulo não apresentou muito perigo, na verdade nenhum, né? Parece que não teve nenhum chute ao alvo, né, contra o goleiro Rossi, né, que não sujou o uniforme nesse caso. Mas assim, né, o jogo, infelizmente, fica em segundo plano, né? Tem várias coisas aí que precisam ser comentadas, né? O nosso Pedro e as declarações do Felipe Luiz. E eu acho que muita coisa foi sendo falada ainda no final de semana, principalmente, hoje também. Eu acho que o saldo geral é que o Felipe Luiz vem se mostrando cada vez mais um nome fortíssimo, né? De opiniões, também de conceitos e de trabalho, né? Então vai se solidificando aí como provavelmente um grande técnico brasileiro dessa geração. Acho que eu nunca vi alguém falando tão forte assim a nível do futebol brasileiro quanto uma estrela, né? Dado que o Pedro é um grande ídolo ali do time, né? Rei da América em 2022. Enfim, todo mundo sabe que o Pedro tem capacidade, mas jogou para a torcida, né? Jogou para todo mundo. O Pedro é um preguiçoso ali que não estava conseguindo fazer. Eu estava vendo uns dados sobre a questão do GPS, né? Que ele comentou. O Pedro ficou em último lugar em todas as estatísticas possíveis ali do GPS, né? De distância percorrida, velocidade, aceleração, recuperação, tudo. Então, né, acho que esse tipo de coisa reforça, né? Quando surgiu ali a notícia de que o Pedro seria barrado, todo mundo ficou meio querendo gerar polêmicas, né? Considerando que o Felipe Luiz está queimando um ativo muito importante do clube, que é um cara que decide que faz gols, mas o tempo deu razão para ele, né? Pelo que foi comentado e principalmente ali pelo que se vê em campo, né? E muito bacana, o Felipe Luiz tinha dado declarações de que quem treina bem ele coloca para jogar, e o Plata foi o melhor exemplo. E o Plata hoje vem desempenhando muito bem, né? Perdeu um gol muito bonito ali contra o São Paulo, né? Mas acho que é isso, né? O Felipe Luiz se mostrando realmente um nome que é muito diferenciado. Não só dentro de campo, mas fora dele também. E é o Pedro, né? Vamos ver se fica ou não vai embora.
situação muito complicada, vai ter que pedir perdão pro elenco, vai ter que começar a treinar firme de novo. Pode ser uma grande reviravolta, uma grande história aí do futebol, mas também pode ser uma despedida, né? Eu vi que o Zenit já acenou ali com uma proposta. Vamos ver se ele toma os mesmos caminhos do Gerson, né? Seria uma solução fácil para ele, mas vamos ver o que o Pedro prefere da vida, né? Que é ser um espírito campeão, talvez voltar para a Copa do Mundo, ou se vai para longe mesmo, abafar esse caso e quem sabe retornar no futuro, né? Mas é isso, acho que essas notícias de bastidores foram muito mais importantes que o resultado em si, que era esperado também, né? Vitória do Flamengo. Ele segue firme na liderança, né? Com saldo de gols muito forte, né? Tem uma diferença de 12 já, o Flamengo com 26 gols feitos e apenas 4 gols sofridos, né, em 12 rodadas. Então o time aí muito bem no ataque e muito bem na defesa. Eu tô vendo aqui o Flamengo é isso, né? O Flamengo é melhor ataque e melhor defesa. O grande Felipe Luiz aí fazendo um excelente trabalho. Realmente um campeonato irretocável até agora. E aí você tocou no Pedro, né? O Pedro soltou uma nota aqui, né, falando da. Assim, opinião minha, eu achei duro as palavras que o Felipe Luiz usou. Treinador expondo jogador no Brasil, a gente já viu os montes, mas a forma como o Felipe Luiz fala realmente me surpreendeu, né? E como o time tá bem, eu acho que a corda vai estourar pro lado do Pedro mesmo. Tô achando. E aí, só para passar aqui pela nota que ele soltou, né? Ele fala aqui que ele ficou triste com o print lá que vazou, falando que ele ia ser vendido, e por conta disso ele não ia. Ele realmente isso impactou o dia a dia dele, ele não treinou direito. E aí, só para ler o finalzinho aqui, abrindo aspas para o Pedro, né? Ele fala: a explicação para não ser relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importante. Saudações rubro-negras. Bom, pela nota não me pareceu que ele fez muito as pazes com o Felipe Luiz, né, Álvaro? Só para a gente fechar esse tema e a gente coloca o Eric na conversa. Mas eu estava até acompanhando alguns comentários hoje, né? Acho que o Jorge Igor fez um comentário muito coerente, que pro Felipe Luiz ter falado o que falou, do modo que falou, ele tinha respaldo de todas as partes envolvidas, né? Do grupo, da diretoria, de quem mais pudesse ser, né? Porque se ele fala isso realmente, né? Se ele expõe dessa forma um jogador e outros jogadores que têm um comportamento similar, ele perderia o elenco, sem dúvidas, né? Mas não, aparentemente todos os jogadores deviam estar satisfeitos com o comportamento do Pedro, ainda mais pelo que o Pedro representa. E o próprio Felipe falou, né? Não, ele não precisa falar comigo, né? Ele tem que pedir desculpa lá para os jogadores e para ele mesmo, né? Pelo que vem desempenhando. Então é isso, né? Vamos ver se o Pedro dá a volta por cima, se ele consegue realmente tirar essa imagem, né? De que ficou ruim aí para ele, ou se ele adota a solução mais simples, né? Mas mais uma vez, né, Felipe Luiz com um respaldo completo, né, se mostrando aí que é um grande nome e que tem autonomia, né, para fazer o que deseja, o que precisa ali. Acho que é o que o Flamengo também tem necessidade há anos, né? Ele sempre se reclama da falta de intensidade, da falta de desejo, do corpo mole em algumas competições, né? Acho que desde que o Jorge Jesus saiu, ele mesmo falou isso, que o grande rival do Flamengo é o próprio Flamengo, e a gente já viu isso algumas vezes aí, né? Anos de 23 e 24 ali com times e apesar dos nomes e dos técnicos envolvidos não conseguir sair do lugar, e agora finalmente o Felipe Luiz dando cara aí intensidade a essa equipe, né? Há muito não se via. Enfim, vamos ver aí. O Pedro no mercado, hein? Acho que ele já fez os 7 jogos no Brasileiro, né? Acho que ele não tem como mais ir para outros, mas, por exemplo, para times que estão precisando do atacante aí seria espetacular, né? Uma grande contratação. Mas, lembrando que ele tem que ser titular. Gostei. Bom, agora indo para o outro lado da mesa, Eric, tivemos a estreia do Hernan Crespo, né, o primeiro jogo dele como comandante do São Paulo. Não deu muito bom, né? Não deu muito bom, né? O Crespo escalou o time ali com 3 zagueiros, acabou sendo facilmente dominado pelo Flamengo, não teve muita saída. O São Paulo chega a 4 derrotas seguidas. Como que você viu esse jogo? Como que você vê a situação? Abre seu coração aí pra gente. É complicado, né, meu amigo? Esse jogo do São Paulo muito ruim, né? O pessoal tava prometendo uma super melhora aí com o Crespo. Ficou óbvio que o problema não era treinador, né? E o São Paulo desempenhou muito mal, né? E aí o problema de você trocar um treinador numa fase ruim com o elenco que você já tem
é você pedir pra cair, né, cara? Infelizmente não tem muito pra onde correr. Ele vai ter que cometer os mesmos erros aqui que o Zubeldia cometeu, né? Testar alguns caras que a torcida já sabe que não vai desempenhar, já sabe que não vai entregar o que é necessário para o time sair dessa situação. Mas ele não, ele é o menor dos culpados, né? Vai ter que ver com os próprios olhos e ter as próprias convicções que de fato aquela peça ou aquelas peças não vão contribuir. Mas de qualquer forma, ele entra pro jogo contra o Flamengo praticamente implorando por um 0 a 0, né? Três zagueiros, três volantes e ninguém lá na frente, né, cara? Só a parede do André Silva que é o antagonista do domínio da bola, né? Cara, é impressionante como que não fica nenhuma no peito do rapaz. Mas enfim, o São Paulo jogou extremamente mal. Estava achando que. Eu até mudei de canal assim, né? Eu falei, porra, eu vou assistir em outro canal aqui, porque acho que tá passando reprise aqui de Bayern de Munique versus Auckland City, cara. Porque olha, tava um amasso que bens a Deus, viu? Acho que a última vez que eu vi um amasso desse com São Paulo em campo foi aquele 5 a 0 contra o Palmeiras. A gente até comentava aqui em off, eu e o Álvaro, né? Que os 2 a 0 foi muito barato. Muito barato mesmo, pelo tanto que o Flamengo criou, pelo tanto que o Flamengo dominou aqui. E o São Paulo tem uma montanha muito grande aqui a escalar, cara. Próxima partida contra o Bragantino, que vem bem, acabou vencendo o Corinthians ali em Itaquera, que não é fácil, é, nos minutos finais, né? E depois o São Paulo tem mais um clássico, né? Talvez possa ser a troca mais rápida de técnico aí, se o Crespo tomar 3 tacas aí, vai. Eu não duvido de mais nada dessa diretoria, meu amigo. E apesar de ser o lado derrotado aqui, só deixando meus 2 centavos sobre o Felipe Luiz, acho que extremamente importante a maneira como ele tem personalidade para expor as situações, cara. Não é tão a la Luxemburgo, né? Dando nome, queimando o cara literalmente ali na fogueira, mas transparecendo para sua própria torcida que quem o resguarda, digamos assim, né? A real situação, cara. Então, ele não tem que ficar com essa bucha pra ele não, cara. Tá mais do que certo em expor. Claro que a gente sabe que o ambiente do futebol aqui é extremamente conturbado, né? Daqui a 2 jogos o Pedro vai, faz um hat-trick, pronto. Quem já não serve mais é o próprio Felipe Luiz. Mas mostra a personalidade, né? E tamanha discrepância aqui para os demais técnicos que ficam, ah, não, aquele cara tá recuperando, né? Não sei o quê. Com aquela conversinha mole, porque é refém, né? É refém do próprio jogador. E só falando um pouco sobre São Paulo, eu tô vendo aqui a tabela e realmente são jogos muito complexos. Acho que o único jogo que você pode falar assim que o São Paulo é favorito é na 19ª rodada contra o Vitória em casa. Dependendo da situação, vai ser um confronto direto. E aí, confronto direto complica um pouco, né? E aí já E passou um qualquer turno resultado também, né? é a última rodada do turno, né? É. E aí, qualquer resultado que não seja uma vitória, né? Dado que o São Paulo vai jogar no Morumbi, complica. Então, realmente, os próximos jogos vão ser decisivos aí para o campeonato do time, né? Se não tiver uma reação, realmente, São Paulo briga até o final aí pela permanência, né? Pela manutenção na Série A. Brasileiro é cruel, né? Fora que a gente coloca aí as outras competições, né? Copa do Brasil, Libertadores, vai ter muito jogo aí no caminho. E boa. Também só para ficar aqui de registrado, né? O Flamengo, no próximo jogo, visita o Santos na Vila, né? Acho que com o Neymar em campo, né? Possivelmente. Então tem aí um confronto interessante na próxima rodada do Neymar Sim. contra o Flamengo. E também só para complementar, uma coisa, uma notícia boa para o São Paulo é que o Bragantino perdeu 2 atacantes suspensos. Nem o Pita está suspenso e o Thiago Borbas também. Os dois tomaram amarelo contra o Corinthians e não pegam São Paulo no próximo jogo. Pô, mas aí, Falando aí, sobre Neymar, aí é duro o reserva que sempre entra lá, cara, o colombiano, se eu não me engano. Mosqueira. Porra, esse cara vira o Messi contra o São Paulo, pô, é absurdo. Então, esse desfalque aí não vai adiantar muita coisa não, Marcelão, mas obrigado pelo pingo de esperança, viu? tem o Eduardo Sacha, né? Pô, Principal nome da
Mas sobre Flamengo e Santos, né? O Neymar aí que no jogo treino, o pessoal parece que comprou a briga dele, né? Já tem várias pessoas emocionadas aí falando que o Neymar está muito afim, né? Num jogo treino, complicado, né? Vamos ver. Contra o Flamengo, é um time extremamente intenso, algo que o Santos não sei como é que vai se comportar, né? Vai sofrer lá atrás, né? Neymar tendo que puxar contra-ataques, fazendo passes, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser. O Flamengo tem bom retrospecto recente, né? Contra o Santos. Então, espera aí mais uma vitória do Mengão, né? Mas vamos ver, né? Acho que é sempre uma atração ver o Neymar em campo. É um atrativo a mais para ver o jogo, na mais atual situação. Bom, falamos do atropelo do Chelsea, né, em cima do PSG, agora vamos falar de outro atropelo azul, né? Só que esse no Mineirão. O Cruzeiro meteu 4 no Grêmio, Eric. 4-1, 3 hat-trick do Caio Jorge, cara. O que você viu desse jogo? Que fase, né, meu amigo? E empatado em pontos com. Destaque também, né? Empatado em pontos com o Flamengo na liderança, mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Pois é. Perdão, pode ir, agora pode seguir. Não, que isso, meu amigo. Muito obrigado pelas pontuações aí. E que fase vive o Caio Jorge, né, cara? O Cruzeirão foi ali na janela de transferência, trouxe Gabigol, já tinha trago o Dineno no passado, né? E o Caio Jorge agora deslanchou de vez, salvou o meu Cartola, diga-se de passagem aí ontem, que era meu capitão, e meteu um hat-trick, então me deixou bem na fita. Mas o Cruzeiro era isso, né, cara? Eu lembro aqui que no nosso segundo episódio, lá atrás, quando a gente destrinchava aqui como que seria o Brasileirão, a gente já pontuava o Cruzeiro aqui correndo por fora, né? Precisando apenas se encaixar o estilo de jogo ali do Leonardo Jardim, né? Nome de fora, estrangeiro. E dito e feito, né? Matheus Pereira se resolveu com a torcida, tá de bem de novo, né? Achou um atacante, goleador. E o Cruzeiro vem se encaixando, cara. Vem se encaixando, tá aí próximo do Flamengo, apesar de ter um jogo a mais, né? Já poderia estar na liderança ali antes da pausa do campeonato, mas acabou perdendo, se eu não me engano, né? Mas é isso, cabuloso. Apesar de estar atacando os cofres aí de uma maneira exacerbada, né? Mas vem fazendo um campeonato muito bom, né? Acabou caindo na Sul-Americana, então vai sobrar tempo aqui pro Cruzeirão da Massa tentar fazer frente ao Mengão, cara. Muito bem lembrado. O Cruzeiro não disputa a Sul-Americana mais, vai ter mais tempo aí para focar no brasileiro. E você, Álvaro, o que viu desse Cruzeiro? O que tem achando desse Cruzeiro? O Cruzeiro realmente apontando aí, né, como um candidato ao título. Tinha notícias, né, de que haveria uma janela agressiva por parte deles também, né, trazendo reforços pontuais ali para que essa disputa fosse realmente concretizada. E o Caio Jorge, uma excelente surpresa, porque saiu do Santos, foi lá para a Juventus, acabou não conseguindo jogar, né? Rodou ali para algum time, e aí voltou, né? Acho que jogou no Frosinone, foi relativamente ok também, mas fez uma boa escolha ao optar pelo Cruzeiro, né? Que tá conseguindo seu espaço ali, até bancando o Gabigol, né? Que é uma grande estrela, a maior da constelação ali. Mas eu vejo o Cruzeiro com bons olhos, eu acho que eles têm muito a crescer, tem bastante força, justamente, né, priorizando aí uma competição só. Claro, né, além de estar vivo ali na Copa do Brasil também, que é algo importante. Agora, por outro lado, né, o Grêmio é um desses clubes aí que estão perigando, né, acho que eles precisam de uma melhora muito considerável num curto espaço de tempo. É outro time também que você olha o elenco e não tem grandes nomes, né, os nomes mais experientes são em decadência já, né? Você vê o Cuejá, que foi um erro, talvez, de um cara que nem joga. Aí você tem os nomes mais conhecidos, o Edenilson, o Braithwaite, que tá machucado, né? Enfim, o Grêmio tem que dar uma reagida, porque assim como o São Paulo aí tá numa grande crise, o Grêmio também periga, tá? Tem alguns times aí que realmente, se você olhar ali na classificação, estão precisam de uma reação o quanto antes, porque tem crise financeira envolvida, né? Crise política, como outro time que a gente vai comentar daqui a pouco também está se apresentando aí para fortes emoções, né? Mas o Grêmio tem que abrir o olho. De fato, e muito pobre, né, cara? O futebol que o Grêmio vem apresentando com o Mano Menezes, né? Até conseguiu alguns resultados ali, né? Eu tô vendo aqui, eu achei até que o retrospecto do Grêmio era pior
mas é uma derrota, um empate, duas vitórias e uma derrota. Tá ali assim, na média até, né? Mas esse jogo contra o Cruzeiro deixou bem claro o quão atrás o Grêmio tá dos principais times do país hoje, né? É onde o Cruzeiro se encontra. Assim, né? É claro, tem classificação, né? E você vê o Grêmio ali na 12ª posição, você vê, não é uma ameaça. Mas o campo mostra outra coisa, né? Assim como o São Paulo também, tem o Santos que está perigando, o, o Corinthians, né? Principalmente com o que está acontecendo aí no extracampo. Então, são times que provavelmente vão gerar emoção, tá? Não descartaria. Claro, a gente tem times ali com campanhas bem ruins na zona de rebaixamento, mas brasileiro é brasileiro, né? Sempre vai ter um grande ali no, No meio da na, na, bagunça, na, né? querendo muito, né? Sempre tem alguém. Mas enfim, né? Vamos ver como é que as próximas rodadas se desenham. É isso. Próxima rodada, o Cruzeiro pega o Fluminense no Maracanã, né? Vai ser o primeiro jogo do Fluminense após o retorno. Vamos ver se com ou sem John Arias, né? Acho que isso faz uma diferença considerável, né? Do nível do enfrentamento que o Cruzeiro vai ter, né? Enquanto o Grêmio pega o Fortaleza, jogo na terça-feira, horário comum, né? Terça-feira, 8h30. Grêmio e Fortaleza, o jogo no Sul. Fortaleza que não vive também seus melhores dias, né? Acabamos de saber da demissão do Vojvoda. Só É, um destaque importante, nesse jogo do Grêmio com Fortaleza, ele foi para dia 29 de julho. Então vai por isso que ele tá com essa data estranha aí, ele tá bem mais pra frente no campeonato. perfeito. Realmente. Então não vai ter Grêmio e Fortaleza. Esse jogo não. O Grêmio não joga na próxima rodada, então, né, descansa. Coloca a cabeça no Isso. lugar. Volta contra o Vasco em São Januário. Outro confronto complicado aí, né? O Vasco também teve a derrota para o Botafogo, quer se recuperar, e o Vasco sempre briga ali, né? Tem sempre uma emoção, né? Então, duelo interessante aí. É isso. Mais algum complemento, Eric? Ah, não, cara. Brasileirão tá me deixando triste. Acho que é bom a gente seguir aí. Boa. Vocês já até comentaram aí de outro time em crise, né? Tivemos também a vitória do Massa Bruta para cima do Corinthians, com gol no finalzinho do jogo. Acho que a gente pode começar pelo lance do pênalti, né? O que você achou, Eric, desse lance? Pênalti Ah, marcado pelo Bruno Arleu depois de recomendação do VAR. cara, acho que eu vou puxar a telinha aqui da zona do clubismo, porque ali dentro, tudo que é polêmica é reembolso. Então, tem que dar. Tem que dar o pênalti. É isso que eu tenho pra dizer, meu amigo. Compartilha da mesma opinião, Álvaro? Não compartilho. Vendo o replay da jogada, me parece muito forçada a marcação do pênalti, né? Enfim, acho que a recomendação do VAR ainda, né? Acho que pelo lance de interpretação ali na hora. Tem quem defenda, mas eu acho que eu não marcaria esse pênalti, não. E o Corinthians reclamando com razão, né? Mas também não tira ali o demérito do time, né? Eu vi o Romero perder gols absurdos, né, nessa partida, né? Dois lances ali que não pode, ainda mais jogando em casa, na situação. E aí, na derrota no final, colocando, né, o clube naquela crise, né, que o corintiano adora bastante. Vamos ver também. Porque o Corinthians, me parece, deve perder nomes na janela, né? Principalmente ali com o Yuri Alberto. E o Depay, né? Vamos ver como é que o Depay, com esse comportamento aí que é correto, né? Que já que não recebe, não joga. Eu acho que ele tá completamente certo de fazer esse tipo de ação. Mas como o elenco reage, né? Enfim, mas apesar do pênalti não marcado, o Corinthians, né, não conseguiu fazer os gols e se encontra nessa derrota. E também, né, pega uma tabela bem complicada aí com o São Paulo agora, né, com no clássico, logo em frente, pega também ali o Ceará que tá num momento excelente, né, venceu o clássico. Enfim, Pedro Raul tem tudo para fazer a lei do ex ali acontecer, né? Nossa, esse gol tá desenhado, cara. Tá desenhado. Detalhe que o Corinthians está com o Romero e o Depay suspensos, tá? O ataque que já vinha trazendo desconfiança está com dois suspensos, então talvez a gente tenha no próximo jogo o Hector Hernandes e Thales Magno no comando de ataque do Timão contra o Ceará. É, Não expectativa são de tempos fáceis.
a expectativa de gols um pouco abaixo. Eu imagino que o torcedor corintiano tenha para esse jogo aí, tá? Mas, né, dá para ter surpresas, né? Mas eu apostaria ali no gol do Pedro Raul. Acho que esse é mais certo que a morte. Ótima aposta. Ótima aposta. É, bom, deixa eu ver aqui mais o que temos. Ah, o Dorival pediu reforços, né? O Eric, o Álvaro comentou aí da. Ah, também para deixar minha opinião, né? Eu não achei pênalti também não, tá, Eric? Você ficou sozinho na zona do clubismo. Eu achei um toque muito sutil para o VAR recomendar uma o juiz vê o lance, eu não achei nada, cara. Não achei nada não. Mas assim, o Bragantino vem fazendo um ótimo brasileiro, né? O Bragantino que brigou para não cair ano passado e tá aí agora com o Fernando Seabra, é o terceiro colocado do campeonato com 26 pontos, um pontinho atrás só dos líderes do Flamengo e Cruzeiro. O Bragantino que também tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. Só pra. É, só um comentário. Pode falar, Eric, manda lá. Não, só pra me redimir aqui também, né? Pra não ser clubista 100% do tempo. É complicado, né, cara? A gente volta de uma competição que acho que a arbitragem foi muito bem, né? Principalmente a brasileira, acho que dá pra dizer isso do Abate Abel lá e do Wilton Sampaio. E aí você volta pra esse jogo do Corinthians e, cara, dá até uma canseira, né? Você olha assim, 20 minutos de jogo, já tem 42 faltas, uma falta igual a outra e ele não marca e vai retrancando e reclama e toda hora aquele maldito apito pra pedir pra ir pra trás pra cobrar lateral, como se fosse ganhar jogo. E aí um pênalti, putz, pra lá de discutível, né? Brincadeiras à parte aqui. Mas é complicado, né, cara? Se a gente não conseguir resolver aqui a questão da arbitragem, a gente não vai nem ter por que criar uma nova liga, né, pra ficar vendendo direitos de transmissão pra fora, sendo que o produto é ruim. Simplesmente é ruim por conta do pessoal que atua aqui, né? Os jogadores também não se ajudam, mas a arbitragem também, vou te falar, viu, cara? Bens a Deus. Ou vontade de apitar jogo, hein? Perfeito. Esse assunto eu acho que a gente pode trazer uma pauta só relacionada a ele, né? A criação da liga, como isso pode ajudar na arbitragem do país. Gosto bastante desse assunto. Eu gostaria de fazer um comentário aqui também sobre o Vojvoda, né? Que acho que ele vai ser o grande nome aí do mercado de treinadores em breve, né? Acho que o próximo clube aí que perdeu um técnico vai atrás dele. Ele que já esteve para ir para vários em diversos momentos, mas sempre preferiu ficar lá no Fortaleza. E aquilo que eu comentei, né? Trouxe aqui no canal, em outra oportunidade, que eu tinha certeza que isso aconteceria, né? Os times ficaram um mês aí de férias, e aí o Voivoda, que estava para cair antes, esperaram, né? O retorno, mais uma derrota, e aí resolvem demitir, né? O futebol brasileiro sempre não surpreendendo, né? Surpreende, obviamente, por ser algo negativo, mas era algo completamente esperado. É um planejamento que não faz muito sentido. Você estava na dúvida, por que que não fez isso, né? Esperar uma derrota, mais uma, por que não recomeçar um trabalho? Agora, se manteve, por que não manter mais apenas um jogo? Entendeu? Não é uma lógica muito condizente, né, com o profissionalismo que a gente espera. Mas é isso, né? Próximo técnico demitido aí de algum clube grande, o Vojvoda estará lá firme e forte na lista de especulados. Perfeito. E o Fortaleza que vinha com essa gestão profissional, né, que era extremamente elogiada, do Marcelo Paes e não sei o quê, e recentemente tem acontecido umas coisas estranhas lá no Fortaleza, né? Fortaleza aumentou bastante a dívida dos anos para cá, né, no último ano. Agora, essa demissão super esquisita, né? Por que que não demitiu antes, né? Por que que segurou? Devia estar uma pressão interna absurda. E o clássico, a derrota no clássico acabou decretando aí a demissão do Vojvoda. Não dá para entender. Boa. Bom, para fechar a rodada do Brasileiro, vamos agora de menções honrosas, né? Acho que o Auro já até citou uma aí, que foi a do Vojvoda, né? Que a gente não entrou muito no jogo, no Clássico Rei em si, mas ficou aí a menção. Mas o que que você traz para a gente, menções honrosas dos jogos que a gente não falou mais a fundo aqui, Cara, dimensões honrosas aqui, acho que vale destacar o outro lado da moeda aqui, né? Ceará, extremamente equilibrado ali, né? Fazendo um campeonato muito justo.
para suas pretensões iniciais, né? E se aproveitando aqui das turbulências que tá tendo, não, seis, sete cabeças ali que tá abaixo dele, né? Acho que a menção honrosa é pro campeonato muito digno aqui que o senhor Ceará está fazendo, meu amigo. Adorei, muito bem lembrado. Ceará que está em nono com 18 pontos. Ótima campanha até o momento. Alguma outra menção, Álvaro? Sim, acho que vale a pena falar do Bahia também, né? Se consolidando aí na classificação geral, já no G4. Bahia que jogou ali com a camisa do Superman, né? Fazendo propaganda aí pro filme. Então, se realmente parecia, se olhava, parecia que estava com a capa, né? Capa vermelha, achei diferente, né? Acho que uma boa ação de marketing aí. E conseguiu uma vitória heróica, né? Fazendo jus aí à sua propaganda, né? Resultado muito interessante, né? A vitória que, assim, o Bahia sempre tem uma desconfiança ali se vai ou não vai. Parece que esse ano vai, né? Conseguindo alguns pontos, lutando bastante pelos resultados. Teve uma participação na Libertadores justa, né? Digna até. Perdeu ali no detalhe, mas que eu coloco fé. Coloco fé no Bahia. Não fez grandes investimentos, né? Tá aí, contratou o Kaique definitivo. Mas que tá com a SAF sólida. O Rogério Ceni também eu gosto bastante dele. Acho que ele faz trabalhos sólidos. E, enfim, acho que o Bahia vale uma menção e vamos ver, né? Vamos ver como é que continua. O Bahia que vem, deixa eu ver qual é a próxima rodada. Bahia vai ser adiado no jogo contra o Internacional, volta a campo contra o próprio Fortaleza, né? Os tricolores aí do Nordeste. Bahia com oportunidade de fazer mais 3 pontos, né? Um jogo que seria difícil em condições normais. Agora aí com o Fortaleza em crise, sem técnico, né? Com o comando de ataque ali do Daverson, um time bem diferente do que já foi, né? Enfim, vamos ver como é que o Bahia se comporta, mas que eu apostaria no Bahia com um campeonato sólido aí pela frente. Maravilha. Só para complementar, então, com os jogos que a gente não falou, vai ficar para uma outra edição do podcast, né? O Inter venceu por 1-0 o Vitória. O Inter deu uma respirada ali com essa vitória. O Vasco perdeu por. O Botafogo ganhou do Vasco, né? Por 2 gols de diferença, né? O confronto aí do Diniz contra o filho do Ancelotti, pô, vitória do Botafogo. E o Juventude, o jogo ainda não terminou, mas vem ganhando de 2-0 do Sport, né? O Sport que está na amargura, conquistando apenas 3 pontos nesse campeonato até agora em 12 jogos. Bem preocupante a situação do Sport. Esse parece que já foi. Para encerrar, então, o bloco do Brasileirão, vamos aos destaques, né? Diga lá, Eric, o seu destaque pode ser um treinador, pode ser jogador, pode ser um time, pode ser qualquer coisa que você quiser, meu amigo, tá valendo. Qual você acha que foi o grande destaque dessa rodada? Ah, não tem como não falar do campeão mundial, né, cara? Destaque aqui total pro Chelsea, desbancou o PSG, como a gente destrinchou ali no começo do nosso programa. Destaque total aqui pros Blues, que agora vão fazer a festa e começar a nova temporada com muita moral, cara. É isso. Seu destaque, Álvaro? O destaque, Felipe Luiz, né? Sendo sua personalidade forte, seu trabalho muito sólido também ali com a frente do Flamengo. Então, acho que é um grande personagem que vai se mostrando aí cada vez maior no nosso cotidiano. Acho que a gente ainda vai escutar muito sobre Felipe Luiz nos próximos anos, né? Provavelmente não é algum time europeu ou ainda mesmo a seleção. É isso. Eu fico com o Caio Jorge, um hat-trick. Ele aí garantiu uns 4 gols do Cruzeiro para cima do Grêmio. E aí, o destaque negativo, eu acho que a gente vai convergir para o mesmo, né? Quer começar, Álvaro? Destaque negativo da rodada? Eu vou fugir um pouco, né? Eu vou pela arbitragem, um destaque negativo, porque essa questão de produto, né? A gente vê uma estética de jogo ali em campeonatos do exterior que tem velocidade, que tem bola rolando, né? Competitividade, aí vem pro Brasil reclamação pra caramba, muita falta sendo marcada ali que acaba picotando o jogo. Então, meu destaque vai bastante na arbitragem, principalmente pelo pênalti bem questionável ali que foi marcado, né, a favor do Bragantino. Então, esse aí vai meu destaque negativo dessa vez. O seu, Eric? Ah, eu sigo aqui no meu protesto, né, meu amigo? Meu destaque negativo se chama Júlio Casares, que o monstro das finanças destruiu o elenco do São Paulo, está cada vez mais próximo de amargurar uma posição no Z4 e diminuiu
Se segurem nas cadeiras. Diminuiu a dívida do São Paulo, que chega a 1 bilhão em 0,2%. Vai meus parabéns aí para a gestão tricolor. Incrível 0,2%. Bom, eu ia ficar com o Pedro, mas eu gostei desse da arbitragem, tá? Então, deixo claro aqui que eu estou copiando nosso amigo Álvaro. Também coloco como destaque negativo a arbitragem do campeonato. Boa. É isso então, meus amigos. Agora, para finalizar aqui, ah, não, tem a próxima rodada ainda, né? Porque a gente não vai fazer programa até lá. Então, para a próxima rodada, eu vou começar com o meu jogo aqui, né? Não poderia ser diferente. Eu quero destacar o retorno do Fusão ao Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro ali. Espero um bom jogo. Qual jogo você espera? Tem uma expectativa boa para a próxima rodada, Álvaro? Bom, como comentado aqui, tô curioso para ver como é que vai ser o Santos ali do Neymar contra o Flamengo, marcando lá em cima, né? Fazendo toda aquela pressão. Tô bem curioso. Ainda o primeiro jogo pós-Pedro, né? Que é essa polêmica toda aí. Será que ele entra? Será que ele vai? Mete gol? Não sei. Tô bastante curioso. E o Fluminense é uma boa, né? A gente não falou um pouquinho ali, mas João Arias, né? Vai ou não vai? Vai, mas só não sei por quanto. E se vai ser agora, né? Mas que vai, né? E eu acho que tem uma boa aí também. Vamos ver se ele já vai, né? Depois desse jogo aí ou antes mesmo, né? Jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que vai ser uma perda, assim, gigantesca pro Fluminense, que a sua produção ofensiva passa muito por ele. E, assim, se não houver uma reposição à altura, acho que o Fluminense vai ter muito problema para conseguir encaixar seu ataque. Eu já posso te adiantar que não haverá. Esse eu consigo cravar aqui que não haverá. Mas aí vamos deixar essa venda acontecer, que aí eu trago aqui, eu venho aqui mais bem preparado para falar sobre esse assunto, mas ótimo, ótimo destaque. É, qual jogo você mais anseia, Eric, na próxima rodada? Diga lá. Ah, cara, eu não vou ser o jogo do meu clube não, velho. Eu vou ficar pra Flamengo e Santos também, que já ofereceram pra nós aqui alguns anos atrás aquele 5-4 maravilhoso, né? Com Ronaldinho e Neymar em campo. Acho que vai ser o jogo mais atrativo aqui da rodada, né, cara? Não tem como não falar com isso, sobre isso, né? Por conta das picuinhas aí do elenco do Mengão e a presença ilustre aqui do nosso queridíssimo Neymar Júnior, né? É A volta, né? isso. Mais uma. O Vai ser bom. retorno, Vai ser parte bom. 38, né? Esse vai ser bom. É isso. Então fechamos o Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi um tempo bom, hein, Eric. Dessa vez foi bom. Eu e o Eric, a gente tinha dificuldade aqui. Acho que a gente está chegando num formato bom agora.